Curso de Fundamentos do Estado, início da unidade 2. Começamos hoje a unidade 2 do nosso curso. A unidade 2 tem como enfoque a discussão de cidadania. O que é cidadania? A gente já viu algo sobre isso na unidade 1 e vamos aprofundar a reflexão nessa unidade, pensando sobre a cidadania no Brasil contemporâneo. Do ponto de vista etimológico, a palavra cidadania vem do latim civitas, que significa justamente cidade, reunião de cidadãos, né? Próximo, então, da polis grega, da qual se originou a política. A palavra política vem da polis grega. Cidadania é o vínculo que se estabelece entre um Estado e o povo, né, que funda e que se submete, que é sujeito de direitos e deveres em relação àquele Estado. E a cidadania é esse elo composto justamente por direitos e por deveres. A Hannah Arendt, uma filósofa importante do segundo metade do século XX, vai dizer que a cidadania é uma espécie de pressuposto de todos os outros direitos e é, portanto, um direito a ter direitos. Ela afirma isso porque esse vínculo com o Estado-nação é o que nos garante, é o que nos permite o exercício de direitos, né, civis, políticos, sociais, e é o que permite também o que resguarda a nossa própria relação com outros estados nacionais, né, e com pessoas estrangeiras. Um cientista social importantíssimo, T.H. Marshall, referência aí nas ciências humanas em todo o mundo, ele tem um texto célebre publicado no Brasil no livro Cidadania, Classe Social e Status. O capítulo 3 se chama Cidadania e Classe Social. E ele vai analisar e discutir o tema da cidadania. E diz o Marshall que a cidadania ela é um conceito construído a partir das revoluções liberais, vinculado a um status que se atribui aos indivíduos que compõem e que participam de uma comunidade, né, de um Estado nacional. E a atribuição desse status a esses indivíduos, ela parte de um princípio e de um pressuposto de igualdade, porque a cidadania, né, o conjunto de direitos e deveres que constituem a cidadania, eles se distribuem a priori de modo igualitário entre todos e todas. Isso estava lá na base das noções formuladas no contexto das revoluções liberais, como uma resposta à desigualdade formal que caracterizava os regimes feudais. A cidadania para Marshall, ela é um status que tem como base a igualdade em direitos e deveres. O sistema de classes que caracteriza o capitalismo, em sentido contrário, ele tem como base a desigualdade, a distribuição diversa do acesso a bens e recursos entre as distintas classes sociais, entre, generalizando, proprietários de meios de produção e não proprietários de meios de produção. Quando a cidadania, quando essa ideia, esse status, esse valor foi criado no contexto das revoluções liberais, ela contribuiu para a própria implantação do capitalismo, extirpando os impedimentos à liberdade econômica que caracterizavam um regime de castas, como era o regime típico das sociedades feudais. E aí, no contexto das revoluções liberais, essa igualdade jurídico-formal colaborou
com a implantação e com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Entretanto, diz o Marshall que, com a organização dos trabalhadores e trabalhadoras reivindicando, né, direitos civis e direitos políticos, e conquistando, a partir do exercício dos direitos civis e dos direitos políticos, direitos sociais, passou a haver uma tensão entre cidadania e capitalismo, entre essa igualdade que está na base dessa noção jurídico-política de cidadão e a desigualdade inerente ao modo de produção capitalista, inerente à sociedade de classes. E aí, o Marshall vai dizer isso lá em 1950, que o mundo da época dele vivencia essa tensão, essa disputa, essa incompatibilidade potencial entre igualdade e capitalismo, entre cidadania e desigualdade. E aí, a partir da década de 80, né, com a implantação do que se convencionou chamar de políticas neoliberais ou de neoliberalismo mundo afora, essa tensão se deteriorou, né, em prejuízo da igualdade, em prejuízo da cidadania e em benefício da desigualdade, em benefício de uma nova configuração do modo de produção capitalista baseada no capital financeiro e promovente de desigualdade extrema, de barbaridade. Voltaremos a refletir mais sobre isso no correr do curso. Nessa discussão do Marshall, esse é um livro seminal, né, um livro de referência no campo das ciências humanas. O Marshall vai falar do que ele chama de elementos da cidadania. Né? A gente pode falar em dimensões da cidadania. Uma dessas dimensões é a dimensão dos direitos civis, o elemento civil da cidadania, relativa às chamadas liberdades individuais, né? Direitos como direito à vida, direito a ir, né? Liberdade de locomoção, direito de livre expressão do pensamento, né? Liberdade de imprensa, direito de religião, né? De escolha e de professamento do seu credo, direito de propriedade, direito de escolha do trabalho, devido processo legal, são típicas liberdades individuais, típicos direitos civis. E diz o Marshall que a principal instituição promotora e defensora dos direitos civis são os tribunais de justiça, né, o judiciário. O judiciário é a instituição estatal incumbida de assegurar e proteger as liberdades individuais, de garantir, né, que nenhuma pessoa e que nenhuma instituição estatal viole, ameace, né, essas liberdades. Um segundo elemento da cidadania para o Marshall, uma segunda dimensão da cidadania, é aquela relativa aos direitos políticos, os direitos que permitem a participação no governo, a tomada de decisões, né? Direitos como direito ao voto, direito à candidatura, direito à organização partidária, direito à decisão, né? Direito à manifestação pública. São, para o Marshall, os parlamentos as principais instituições de efetivação de direitos políticos. Por fim, um terceiro elemento da cidadania, uma terceira dimensão da cidadania para o Marshall é aquela relativa aos direitos sociais, né, o elemento social da cidadania, que dizem respeito à participação da sociedade nas riquezas socialmente produzidas, né, gerando, portanto, um mínimo de bem-estar, né, textual aí do Marshall, para a sociedade como um todo, para os grupos subalternos. Direitos como direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à previdência, direito à assistência social. As principais instituições promotoras e efetivadoras desses direitos são, para o Marshall, os sistemas educacionais e os serviços sociais. Analisando como se desenvolveu historicamente a conquista e a efetivação desses direitos e, portanto, da cidadania na Inglaterra, o Marshall formulou uma interpretação
que oferece um relacionamento cronológico e contextual entre esse conjunto de direitos. Né? Para o Marshall, no século XVIII, a população inglesa passou a demandar e conquistou e passou a exercer direitos civis, né? Direito de religião, direito à livre expressão religiosa, direito à liberdade de pensamento, direito à associação, né? Exercendo esses direitos, né, os grupos subalternos, a classe trabalhadora, conseguiu conquistar e passou a exercer no século XIX direitos políticos. Né, direito a voto, direito à organização de partidos trabalhistas, direito à candidatura, que vieram a ser eleitas, né, portanto, e exercendo direitos civis e direitos políticos, no século XX, né, os grupos subalternos, a população inglesa, conquistou direitos sociais. Né, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direitos que lhes permitiram participar da riqueza coletiva e tensionar a desigualdade típica do capitalismo liberal e construir o que historicamente se chamou de estado de bem-estar social. Há para Marshall não só uma cronologia, mas uma relação entre o exercício desses direitos, de modo que a conquista e efetivação de um certo tipo de direito permitiu, possibilitou a conquista e efetivação do outro tipo de direitos. A exceção para o Marshall é a educação, né, que teve na base desse processo por garantir direito à informação e também a educação pública era uma demanda do capitalismo por exigir mão de obra especializada. O José Murilo de Carvalho, no texto que vocês leram, A Cidadania no Brasil, ele vai partir dessa conceituação do Marshall para interpretar a realidade brasileira. Ele vai tentar entender como, no Brasil, historicamente, a cidadania caminhou. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais foram conquistados e efetivados. E aí, o José Murilo de Carvalho vai destacar que houve uma cronologia e uma lógica diversa no caso brasileiro, né, havendo primazia e antecedência dos direitos sociais, né, conquistados em períodos autoritários, a exemplo da ditadura varguista. Né, a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é de 1943. Né, também a ditadura civil-militar foi um período de positivação de direitos sociais. Houve nesse processo, por José Murilo de Carvalho, uma valorização excessiva do executivo, né, porque os direitos foram implantados em períodos ditatoriais, e uma correlata desvalorização do legislativo. Né, a sociedade brasileira tende a não ver o legislativo como um espaço efetivamente democrático, como um espaço de conquista de direitos. Né, a população brasileira tende a ver o legislativo como um espaço de corrupção, de barganha. Né? Nunca houve na história brasileira, né, manifestação social contra o fechamento do Congresso Nacional. Né? Pelo contrário, temos visto recentemente manifestações pequenas ainda, né, ainda bem, pedindo o fechamento do Congresso do STF. Há no Brasil, diz o José Murilo de Carvalho, um extremado corporativismo e uma presença permanente de busca por defender interesses particularistas, né? Uma ausência de capacidade de refletir sobre os interesses mais amplos da sociedade brasileira. Há também uma grande deficiência em direitos civis e uma fragilidade do Estado de Direito, né? Infelizmente, em muitos lugares do Brasil, dependendo do seu gênero e da cor da sua pele, né, você não vai ter direito à vida e não vai ter direito à integridade física garantidos como um homem branco heterossexual no Leblon, no Rio de Janeiro, ou nos Jardins, lá em São Paulo,
possuem, né? Infelizmente, nas periferias, né, e mesmo fora delas, as pessoas negras e as mulheres, né, sofrem aí barbaridades, violências tremendas, né, e são vitimadas, às vezes, pela sua própria existência ou pela demonstração pública de afeto, né, como as pessoas homoafetivas. Há no Brasil, para o José Murilo de Carvalho, uma espécie de subcidadania, né? Subcidadania é um contexto do José de Souza, mas o José Murilo de Carvalho fala que a gente tem cidadãos de primeira classe, né? O branco, o heterossexual, rico, que tem acesso a tudo e a todos, né? Cidadãos de segunda classe, para quem o Estado de Direito vale, né? Porque para o branco, heterossexual, rico, é como se a lei se subordinasse a ele, né? Já para uma outra gama da população, a lei vale mais ou menos, o judiciário é acessível, e por fim, a gente tem o que o José de Souza chama de ralé, né, essa ampla parcela da população que vive sem acesso efetivo às instituições estatais, pelo contrário, sendo vitimada, né, pela violência material e simbólica propagada pelo Estado. Uma outra crítica importante que o José Murilo de Carvalho vai fazer diz respeito a termos aí hoje um acesso a bens e serviços muito mais mediado pelo mercado do que pelo Estado, né? Somos e muitas vezes queremos ser consumidores do tênis da Nike, do passeio no shopping center, do carro do ano, do que queremos ser efetivamente cidadãos, né, conscientes, politizados e participantes das decisões coletivas. Para o José Murilo de Carvalho, a desigualdade social é como a escravidão, né, a desigualdade social hoje, no século XXI, é como a escravidão no século XIX, né, o câncer que impede a constituição de uma sociedade efetivamente democrática no Brasil. Brasil esse onde, para José Murilo de Carvalho, a república nunca foi republicana e nem democrática, né? Tivemos, historicamente, problemas graves com a coisa pública, né? Res pública, né? A coisa pública, que sempre foi privatista, privatizada, patrimonializada, né? Para fazer referência um pouco dispersa a alguns conceitos tipicamente utilizados na interpretação do Brasil. E também fomos muito pouco democráticos na história nacional, né, uma tradição bastante autoritária e bastante frágil, né, na efetivação de direitos. Precisamos, diz o José Murilo de Carvalho, no que eu concordo, democratizar a república pela inclusão social, sem abandonar o esforço de republicanizar a democracia pelo governo da lei, eficaz e transparente. Com todas essas reflexões que tivemos até aqui, né, vocês já devem formular com tranquilidade o conceito de Estado democrático social de direito. Né, Estado, em sentido jurídico, envolve aqueles três elementos, né, corporação de um povo assentada em determinado território e dotada de soberania, de poder originário de mando, né, Estado de direito, né, rule of law, na formulação dos ingleses, diz respeito ao governo das leis, né, a existência de legalidade, né, de submissão da ação social e estatal aos ditames legais e da proteção dos direitos civis. Né, Estado democrático diz respeito ao governo do povo, à existência e efetivação de direitos políticos, e Estado social diz respeito a um governo que se direciona ao povo, que distribui as riquezas socialmente produzidas e que, portanto, efetiva direitos sociais. O conceito cidadania é usado na literatura internacional que discute, e na literatura brasileira que discute ciência política. Na Constituição Federal de 88, o que a gente chama de cidadania está denominado de nacionalidade, que é esse vínculo basilar, fundante com o Estado-nação. Né? A pessoa que possui esse vínculo com o Estado-nação é
nos termos da Constituição de 88, o nacional, né, a pessoa com nacionalidade brasileira. Já o que, por exemplo, o Jelinek chama de cidadão ativo, né, que é a pessoa que participa da formação da vontade soberana do Estado, ou seja, que exerce direitos políticos, é aquilo que na linguagem da Constituição Federal de 88 é chamado de cidadão. Na Constituição de 88, cidadão é o nacional no gozo dos direitos políticos. É o brasileiro ou brasileira apto a exercer seus direitos políticos, apto a votar, né, alistado eleitoralmente, portanto. Então, essa distinção é importante, né? Percebam que diferentes disciplinas científicas e diferentes posições teóricas usam, né, as mesmas palavras para designar conceitos distintos. Essa é uma tensão que vocês precisam ter. Na literatura internacional, na literatura das ciências humanas, cidadania diz respeito ao que, na literatura, no texto constitucional, é a nacionalidade. Tranquilo? Nessa nossa segunda unidade do curso, o que discutiremos? Discutiremos esses três elementos da cidadania, digamos assim. A política, né, o elemento político, o elemento social e uma dimensão não trabalhada por Marshall, né? Marshall é um autor do século XX, né? A discussão dele é uma discussão da década de 50 do século XX, quando ainda não havia uma deterioração tão significativa das condições ecológicas de vida e não havia uma consciência tão grande dos riscos e ameaças que essa deterioração coloca para a vida e para a dignidade humana. Hoje temos essa consciência, o que torna imprescindível falarmos também da dimensão ambiental da cidadania, os direitos e deveres relativos à proteção da nossa casa comum, para usar um termo aí que o Papa Francisco usou para se referir ao planeta Terra, à biosfera. Não discutiremos aqui no nosso curso a dimensão civil da cidadania. Eu faço isso lá no curso de Direito Constitucional, quinto período da Unifal. Convido a todos e todas a se matricularem, se quiserem, quando o puderem, nessa disciplina, né, uma disciplina que dá continuidade às reflexões e às discussões que fazemos aqui. Nela, né, discutimos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, ações afirmativas, políticas públicas, aborto, né, direito à propriedade, função social da propriedade, direito à legalidade, Estado de Direito, rule of law, direito à privacidade, entre outros temas. Inauguramos aqui, portanto, a unidade 2. Os textos dessa unidade são interessantíssimos, textos aí brilhantes, e espero aqui fomentar discussões bastante profundas e bastante produtivas com todos e com todas. Interrompo agora a gravação e fico disponível, né, para trocar ideia com os presentes na aula síncrona e para receber e-mails e comentários daqueles que acompanham o curso de modo assíncrono, caso o queiram.